Olá, vamos continuar então a gravação da aula de sintonia de controladores PID. Essa é a parte 2 do visual. Pessoal, ainda aqui na planta do IFMG, a gente está com a malha então de vazão sendo apresentada na tela. Novamente, em vermelho a vazão, em amarelo o set point, e em azul a gente tem o inversor, variando de 0 a 100%. Tá? Vocês podem observar que eu tenho uma vazão relativamente estabilizada. Eu tenho um set point, vamos dar um foco maior no set point aqui, um set point variável, são diversos valores. Isso porque eu estou com uma configuração de malha de controle em cascata. Tem uma outra malha que gera set points para malha de vazão. Não vamos trabalhar isso nesse momento. Mas o que é importante verificar é que a minha vazão está controlada. Ela acompanha exatamente o valor do set point. O valor desejado pela minha vazão é o valor que eu tenho para a vazão naquele momento. E quem me permite isso é o inversor. O meu controlador está variando o inversor para permitir que isso aconteça. Nesse momento, a gente vai fazer então um teste em malha aberta de acordo com os Ziegler-Nichols. O primeiro passo é passar então a minha malha de controle para o modo manual ou abrir a malha. Vamos fazer isso. Você pode observar que ela tem automático, set point na casa 0,41. Minha vazão na casa de 0,41, eu estou gerando a cada momento novos valores para saída, para manter a minha vazão igual, minha PV igual ao set point. Vamos passar então a malha para o modo manual, ou abrir uma malha. Ao fazer isso, vamos fixar, ela está com 57% de saída, vamos atribuir o valor 60% na saída do controlador. A partir de agora, a minha saída do controlador é sempre fixa, independente do valor da minha vazão e do set point. O meu sistema não é mais realimentado, eu estou em malha aberta, ok? Vamos acompanhar lá no gráfico qual foi o efeito dessa alteração. Então, estabeleci 60% da saída do meu controlador. Agora eu não tenho mais a minha PV acompanhando o set point e por esse motivo eu vou a partir de agora desconsiderar o meu set point, ok? Vou dar um zoom aqui na minha PV. Trazer a PV para a tela de volta. Ok. Tá aqui minha PV então. Observe que só aquela variação que eu tive no degrau, tirando de 57,27 para 60,27, eu já tive então um step test. Nós vamos repetir esse step test ou esse teste em degrau de uma forma mais cautelosa. Estou com a vazão estabilizada. Essas pequenas oscilações aqui são inerentes ao processo. Preciso então fazer uma variação em degrau na minha variável manipulada e observar então qual que é o efeito na minha variável de processo. A minha saída está em 60%, vou passar então para 65% e vamos observar qual que é o efeito da minha vazão. Observe que eu estou tendo exatamente aquele comportamento desejado que a gente viu na primeira aula, no formato em S. Só um detalhe importante que eu não fiz na primeira aula é que não é necessariamente obrigatório um degrau no sentido ascendente, não preciso aumentar necessariamente minha variável manipulada. Eu também posso fazer um degrau negativo ou reduzir a minha variável de saída do controlador. Vamos fazer esse processo aqui para mostrar que eu também vou gerar o degrau e eu poderia utilizar esse degrau também para sintonia. Vou voltar para 60, gerando então 2 degraus. Posso utilizar qualquer um dos dois para fazer a sintonia do meu controlador. Basta levantar a constante de tempo e tempo morto, independente deles, e atualizar a tabela. Beleza, pessoal. Então tenho aqui então, ele está estabilizando, tem um degrau que eu posso utilizar, que é esse aqui, e tem outro degrau que eu posso utilizar, que é esse aqui. Vamos dar um foco nesse aqui. Durante esse processo, como a gente vai gerar novos valores para o controlador, eu vou manter o controlador em modo automático, tá? Vou
porque ele já possuía uma sintonia aceitável anteriormente, então vou mantê-lo em modo automático. Vocês vão ver que ao passar o controlador para o modo automático, só colocar o set point na mesma escala, ao colocar na mesma escala, vocês podem observar, está aqui o nosso degrau, né? Que é a minha variável de processo está acima do set point, o meu inversor já vai reduzindo para novamente estabelecer o valor de controle. Então tá, agora vamos dar um zoom aqui no degrau e vamos achar tempo morto constante de tempo para a gente poder fazer sintonia segundo os guerreiros. Vou dar um zoom. Vamos dar um zoom aqui. A partir de agora, como é sintonia em malha aberta, eu vou retirar o set point. Vamos ver o efeito. Dando um zoom aqui na minha variável de processo para a gente poder identificar melhor. Acho que assim está bem legal. Só observem que nesse instante eu realizei o degrau na minha variável manipulada. Então eu estava com a minha variável manipulada observando o valor que possui em 60%, e no instante seguinte eu tive 65%, ok? 60 para 65. Perfeito. A partir do momento que eu passei para 65, vamos anotar esse instante de tempo, às 14h39h55. Foi quando realizado o degrau. A partir desse instante, quando foi que eu comecei a perceber alguma variação na minha variável de processo? Eu entendo que até aqui a minha variável estava estável. Esse foi o primeiro instante que de fato eu consigo perceber alguma perturbação na minha variável de processo produzida devido ao meu degrau na minha variável de saída do controlador, na minha variável manipulada. Ela foi percebida às 14h39h57. 14h39h57. Aqui foi quando eu percebi a variação na variável manipulada, na variável de processo. E aqui realizar o grau na variável manipulada. Faço um do outro, eu tenho exatamente 2 segundos. 2 segundos, então, é o que eu chamo de tempo morto, ou L, que a gente vai utilizar no método de Ziegler-Richters. É a diferença entre esses dois tempos. Muito bem. Agora, pessoal, vamos obter aqui o valor da nossa constante de tempo. Para isso, a gente poderia utilizar diversos métodos, mas vamos traçar uma reta, e para isso a gente pode utilizar qualquer ferramenta gráfica. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o Paint. Print screen na tela e vamos jogar no Paint. Ok. Tenho aqui. Vou utilizar uma linha qualquer. O valor final da minha variável de processo. Desculpa. Tela em branco. O valor final da minha variável de processo, eu acredito que seja outra novamente. Agora sim. Esse é o valor final da minha variável de processo. O tempo morto eu tenho como referência aqui. Então agora vamos tentar achar uma reta tangente a essa curva passando por esse ponto. Seria algo nesse sentido. Posso falar então que o meu tempo morto, nada mais, que a minha constante de tempo é a diferença entre esse instante de tempo
entre esse instante de tempo e esse instante de tempo. Ou seja, eu tenho essa distância aqui de tempo, de constante de tempo. Voltando no nosso gráfico, eu poderia falar que minha constante de tempo, de certa forma, será desse instante 14:39:57 até esse instante aqui que foi que a gente observou, 14:40:02. É o que eu estou mostrando também lá no gráfico, 14:40:02. Então, voltando lá para a gente fazer os cálculos, às 14:40:02, a gente observou então que a reta tangente toca a reta do valor final. Essa diferença, esse menos esse, vai me dar então o meu T, o constante de tempo, que dá 5 segundos. Vou fazer 14:40:02 menos 14:39:57, 5 segundos. Legal. Agora vamos então, utilizando a tabela de Ziegler-Nichols, definir os valores de Kp, Ki e Kd. Ela pode ser construída então por um controlador puramente P, por um controlador PI ou por um controlador PID. Vamos colocar o valor de Kp, Ki e Kd para cada um dos controladores. Até antes de preencher, a gente já sabe que no caso proporcional, Ki e Kd são zero. No caso do integral, Ki, Kd é zero. Porque eu não tenho, no controlador proporcional, eu não tenho nem ação integral nem derivativa. No controlador PI eu não tenho ação derivativa. Agora, para determinar os outros valores, a gente vai utilizar então a tabela de Ziegler-Nichols. A tabela de Ziegler-Nichols diz que, se eu estiver utilizando apenas um controlador T, o valor da minha constante proporcional vale o parâmetro T, que é a constante de tempo, dividido por L, que é o meu tempo morto. Ou seja, T dividido por L. 5 dividido por 2, 2,5. Se eu quiser apenas um controlador proporcional, 2,5 é o valor que eu devo atribuir para a constante Kp. Se eu quiser utilizar um controlador PI, a minha constante proporcional vai valer 0,9 vezes T dividido por L. Ok? Então, 0,9 vezes minha constante de tempo dividido pelo tempo morto. Observe que eu tenho uma constante proporcional um pouco menor, porque nesse momento eu vou ter também a ação integral. E qual é o valor da minha constante integral? A minha constante integral vai valer 0,3 dividido pelo tempo morto. Minha constante integral vale 0,3 dividido pelo tempo morto, que é 2, ou seja, 0,15. E se a gente for utilizar então um controlador PID? A minha constante proporcional, ela vale 1,2 vezes T dividido por L. Ok? Então, 1,2 vezes T dividido por L. Eu tenho uma constante proporcional igual a 3. Se eu for utilizar o PID, eu preciso determinar também o valor de Ki e de Kd. Ki vale 0,5 dividido por L e Kd 0,5 vezes L. Meu Ki 0,5 dividido por L e o meu Kd vale 0,5 dividido vezes L. Legal. Então aqui a gente obteve o valor das constantes para cada um dos controladores. Basta escolher qual controlador que a gente vai utilizar. Como a gente está trabalhando com uma malha de vazão, é recomendável um controlador PI, porque a ação derivativa não é muito aplicável em malhas de controle com constantes de tempo tão elevadas, malhas tão rápidas, né, quanto uma malha de vazão. Então vamos determinar que a gente vai utilizar o controlador PI. Um detalhe agora é que a gente está trabalhando com as constantes integral e constantes derivativas. Se vocês lembrarem das aulas do efeito integrador e do efeito derivativo, o Ki ele é igual a 1 dividido pelo meu tempo integral.
Se você tem um controlador que utiliza o tempo integral e não a constante integral, você deve efetuar essa divisão. Então, se a gente quiser trocar KI por TI, basta então realizar a divisão de 1 pelo valor encontrado. Então, eu tenho aqui 6,66. 6,66 o quê? Segundos, porque eu tenho as minhas constantes de tempo e tempo morto definidos em segundos. E o meu TD, se fosse o caso, KD exatamente igual a TD em segundos. Então, seria atribuir o mesmo valor. No caso, se eu fosse utilizar um controlador PID, o valor da minha constante derivativa seria 1 segundo. Arredondando aqui, pessoal, vamos trabalhar com uma constante 6,7, ok? Arredondando, 6,7 para minha, ou 6,67 para minha constante integral. Então, os valores que eu vou atribuir vão ser KP igual a 2,25 e TI igual a 6,67. Vamos voltar lá no nosso controlador. E vamos atribuir. Nesse momento, minha constante proporcional está igual a 2. O novo valor proposto é 2,25. Então vamos trocar. 2, vamos trocar para 2,25. E eu estou com um tempo integral de 2 segundos. A minha proposta é passar para 6,67. Input mais não está aceitando, esse controlador ele não aceita valor fracionário. Vamos manter então 6 segundos ou 7 inteiro, vamos manter 7 segundos. Eu poderia colocar, vamos até trocar, vamos tentar entrar com aqueles valores quebrados aqui nesse controlador. Seria 6 segundos e 667 milissegundos. Ok, agora eu consegui 6,667. Vai ser mais preciso com o valor que a gente encontrou. Agora, pessoal, vamos observar o comportamento da minha variável de processo. Excelente, a gente vê o valor atualizado. Aqui, mais um, né? Um pouquinho de zoom aqui, a gente vê um pouquinho mais de detalhe o teste que a gente vai fazer. Ok. Observe que com essa sintonia eu continuo conseguindo acompanhar o meu inversor e o meu set point. E para fazer um teste mais preciso, a gente vai fazer um teste em degrau mesmo. Para isso eu vou precisar alterar um pouquinho a lógica do controlador aqui para a gente gerar diversos set points e ver qual que é o efeito que está acontecendo no meu controlador. Vamos lá. Aqui eu estou com, como eu falei, com o controle em cascata e a malha de nível que gera o set point de vazão. Eu vou alterar essa lógica e vou colocar aqui um valor fixo para o meu set point, né? Vou manter aqui.
ficar nesse momento, então, um valor, quanto que está o set point nesse momento? A gente está com o set point na casa de 0,53. Eu já vou de imediato atribuir o valor de 0,6 para a gente já começar a fazer o teste. Aqui, pessoal, eu estou só fazendo o procedimento para descarregar as alterações no controlador da BB, não precisam se ater muito a isso. Sim. Tem aqui então, pessoal, o efeito da minha sintonia. A minha escala de tempo está bastante reduzida, então dá a impressão que o controlador está muito lento, mas aqui eu tenho 1 minuto de escala e eu tenho um efeito de um controlador um pouco mais lento do que aquele observado anteriormente. É um controlador um pouco mais lento, mas é um controlador estável. Então, a sintonia dos invernícolas ela apresentou para a gente um controlador um pouco mais estável do que aquele que eu tinha configurado previamente. O que eu disse para vocês é que ela é uma sintonia inicial. A gente tem toda a liberdade para fazer alguma alteração que a gente julgar necessário em cima dessa sintonia que está aqui então apresentada. Acho que uma alteração interessante que a gente já pode fazer é tornar esse controlador um pouco mais rápido. E para ele ficar um pouco mais rápido, uma das ações que a gente pode fazer é reduzir um pouco o tempo integral. E vocês podem observar que se a gente pensar em uma malha de vazão, ele vai alcançar o valor do set point de uma forma mais limpa. É uma malha interessante para rejeitar distúrbios, um pouco menos interessante para acompanhar set points, variações de set points. Se a gente tornar aquela ação integral um pouco mais intensa, em vez de 6,67, vamos reduzir aqui para 4 segundos, por exemplo. Deve ter um efeito um pouco mais rápido. E o interessante é que, se a gente não tinha nenhuma noção do valor que a gente deveria utilizar, vocês observaram que aquele valor que eu tinha realizado, aquele ajuste que eu tinha feito anteriormente, que era 2 e 2 para a constante proporcional e 2 para o valor integral, a gente chegou num ajuste muito próximo disso, que foi 2 para o valor 2,25 para o proporcional um pouco mais alto, e o integral é 6,7. Talvez se a gente, ao utilizar, que a gente tivesse considerado que a dinâmica do meu sistema ela era um pouco mais lenta, né? Então se a gente tivesse traçado essa tangente um pouco mais próxima aqui, a gente obtém um valor maior e consequentemente o valor integral seria menor, tá? Mas está aqui alcançado então o meu set point sendo alcançado. Vamos fazer agora um degrau negativo no set point. Eu tinha escrito 0,6, agora eu vou colocar o set point igual a 0,5. Agora no set point com igual a 0,5 eu tenho um controlador atingindo o valor por sintonia que a gente fez. Tem um processo então sendo controlado de forma contínua. Vamos colocar agora, só para efeito de teste, o meu controlador, o controlador PID. Se a gente utilizar o PID então, a gente vai ter 3, 0,25 e 1 segundo.
Lembrando que aqui eu tenho que fazer a divisão de 1 dividido por 0,25. Vou ter então 4 segundos, que é o que a gente está utilizando nesse momento para ir. Então, esse preenchimento aqui, a gente vai utilizar então agora esses valores para o nosso controlador. 3 proporcional, 4 segundos de integral e 1, desculpa, para derivativo. Proporcional 3. Esse é o valor. 3, 4. Integral e derivativo igual a 1 segundo. Vamos efetuar o comportamento. Vocês vão ver, é um comportamento um pouco indesejado por causa do valor da derivada. Acho que eu não habilitei o efeito derivativo. Deixa eu ver se eu habilitei. Derivativo. Aqui então no controlador estável eu vou gerar um novo degrau aqui, uma nova variação no set point, para a gente poder acompanhar o efeito então do controlador PID e não apenas do PI. Ao realizar, vocês estão vendo que, até vou dizer aqui para a gente comparar o efeito do nosso controlador PI com aquela sincronia e agora no controlador PID. Observe que a velocidade do nosso controlador ela é consideravelmente maior. Aqui a gente estabilizou mesmo a vazão após, vou colocar aqui, a partir daqui até aqui. Aqui menos 4 segundos, menos 7, ok, 3 minutos para estabilizar o processo como um todo, estabilizar a minha vazão no novo set point. E olha que o degrau foi menor, eu saí de 0,53 até 0,6. Agora saindo de 0,5 até 0,6, eu tive então uma estabilização relativamente mais rápida. 3 minutos está aqui, né? Para a gente poder comparar de fato a resposta, eu vou esperar estabilizar e vou dar o degrau negativo para a gente poder visualizar o efeito. Ok. Uma vez estabilizado, vou realizar o degrau negativo. Aí vamos comparar essa resposta com a resposta que a gente vai obter agora. Aqui foi do controlador PI projetado e aqui do PID.
Pessoal, só para a gente concluir aqui então a aula, a gente pode ver que a resposta aqui, vamos só esperar essa linha ficar em cima do... Aqui o eixo aqui x está em minutos, tá? De 0 a menos 7, 0 instante atual, menos 7 minutos e meio. Então, se a gente pegar a partir daqui, a gente vai ter que ele demorou de 4 até quase 7. Então, a gente teve 3 minutos, quase 3 minutos para estabilizar. Observe que aqui a gente estabilizou com menos que 2 minutos. O controlador PID, então, muito mais rápido do que o controlador derivativo, do que o controlador PI. Porém, a gente sabe que ele é muito menos estável devido às características da ação derivativa. Então é isso, a gente realizou então a sintonia utilizando o método Ziegler-Nichols em malha aberta, numa malha de vazão, utilizando o controlador P, o PI e o PID.